Vamos lá. Eu vou fazer com vocês hoje, é praticamente um estudo, importantíssimo. Você sabe que, infelizmente, ainda são muitas as pessoas que carregam um sentimento muito negativo dentro de si, que tem impedido pessoas de viver realmente uma vida extraordinária, de alcançar resultados, de viver uma vida abençoada em todas as áreas da vida. E nós vamos estar sempre presente na vida de alguém, de uma forma ou de outra. E eu vou tentar, eu tenho muitas referências para ler, muitas. Mas nós vamos acompanhar como se fosse realmente um estudo. Por isso, se você tiver condições de anotar, eu diria a você, ontem nós estávamos aqui e tivemos uma tarde muito produtiva, um workshop falando sobre vendas, trabalhando novos canais de vendas, ajudando muitos profissionais a alcançarem resultados maiores, melhores na sua vida profissional. Mas a vida de uma pessoa, ela não se resume na vida profissional. Vida plena, eu falava sobre isso essa semana, muitas são as pessoas que é um sucesso financeiro e um fracasso familiar. É um sucesso financeiro e um fracasso na fé. É um sucesso financeiro, mas tem fracassado, ou fracassado, seja família, seja financeiro, ou na área da saúde, no equilíbrio, no autocontrole, no domínio próprio. E geralmente, a palavrinha que nós vamos trabalhar hoje, ela tem sido um problema na vida de muitos. E quando nós falamos de vida plena, vida em abundância, prosperidade, nós falamos de, diga comigo, ausência de necessidade. E ausência de necessidade é você estar realizado em todas as áreas da sua vida. E a sua vida será uma vida completa. Eu atendi uma pessoa recentemente que externamente é o resumo do sucesso, internamente do fracasso. E ainda fiquei pensando naquilo, eu falei, vai arrebentar. Porque arrebenta. Arrebenta e desanda. Porque nós começamos, o sucesso externamente começa com sucesso internamente. Nós falamos tanto a semana passada de algo chamado disciplina, nós falamos dos diligentes, nós falamos que os diligentes eles governarão, Aqueles que não são diligentes são preguiçosos, são escravos, escravo de um problema, escravo de uma dor, escravo da infelicidade. E por quê? A preguiça, tem gente que diz assim, não, eu não sou um preguiçoso, sou uma pessoa trabalhadora, mas não estou falando dessa preguiça. Estou falando da preguiça de aprender coisas novas, a preguiça de saber o que está escrito, a preguiça de saber, de orar, de buscar discernimento, saber o que está escrito na palavra, a preguiça de buscar um conhecimento maior para não errar em determinadas áreas. Então, a Bíblia fala dos diligentes, jamais eles vão estar em meios de baixa sorte. Os diligentes sempre estarão no meio de pessoas elevadas, honradas. Então, nós vamos falar hoje do medo. O medo é medo e fé não caminham juntos, um anula o outro. Medo é falta de fé, medo é incredulidade. O medo paralisa o homem, o medo adoece o homem. O medo impede pessoas de viver coisas maiores, melhores. O medo faz com que a pessoa sofra por antecipação. O medo faz com que uma pessoa
sofra por antecipação. Ou seja, o medo de acontecer algo, o medo de viver algo que possivelmente, se a pessoa ela fizer a coisa certa, nunca vai acontecer. Nunca ela vai passar por aquela situação que talvez o diabo já venha trabalhando o medo dentro dela. E o medo é tão importante, tem uma referência que não está no estudo que nós vamos fazer hoje, mas tem uma referência no livro de Jó que diz assim: o que eu temia me aconteceu, o que eu receava me sobreveio. Nunca estive descansado. Então você vê que às vezes o mal ele trabalha com uma seta de sentimento, colocando sentimentos e pressentimentos, e a pessoa absorve aquilo. Ele compra aquele sentimento, aquele pressentimento, eu estou com aquele pressentimento, quando na verdade a fé já nos leva a combater, a fé já nos leva a agir, né? A fé já nos leva a repreender, a anular aquilo pela fé. Quando nós vivemos por fé, então você combate o sentimento, o pressentimento, você combate as suas emoções, você repreende, porque nós sabemos, e eu poderia começar aqui, até não estava, ela colocou aqui, por favor, diga comigo: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Passa o próximo, 26, por favor. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Muda a tradução, por favor, vai para Almeida. Não tenho repouso, nem sossego, nem descanso, mas vem a perturbação. Então, o medo, ele é um problema sério e tem que ser combatido. E a Bíblia diz que medo é um espírito do medo. E se é um espírito, tem que ser combatido, repreendido, rejeitado. Vamos dar início a Isaías. Isaías 46, 10 diz assim: desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Pode passar? Timóteo 1,7 diz assim na amplificada e atualizada. Diga comigo: porque Deus não nos deu um espírito de timidez, diga, ou covardia, diga, ou medo, mas Ele nos deu um espírito, diga comigo, de poder, coragem, de amor, de bom senso e disciplina pessoal, habilidades que resultam em uma mente calma e autocontrolada. Se Deus não me deu um espírito de timidez, covardia e medo, eu preciso combater. Porque não vem de Deus. Isso vai trazer prejuízo. E medo do quê? Eu poderia ir longe aqui com a história do medo, e não vou falar antecipadamente, porque nós vamos acompanhar dentro do estudo que nós vamos fazer. Mas medo, tem gente que tem medo de não vencer, tem medo de perder o casamento, tem medo de ser traído, tem medo de falir, tem medo de não conseguir pagar as dívidas, tem medo do filho adoecer, tem medo da morte, tem medo, e vai. Vai longe. Passa, por favor. Você tem algum motivo para temer quando Deus disse que você não deve temer nada? Quando Ele diz, eu sustentarei com a minha destra fiel, significa que não importa o que está enfrentando na vida, o Deus soberano do universo vai sustentá-lo e levá-lo com segurança através dele, mesmo não importa o que aconteça, como já vamos ler em Isaías 41. Você já viu Isaías 41 ou não? Eu quero que você deixe registrado na tua Bíblia, e a tua Bíblia tem que estar grifado Isaías 41. Vamos dar uma passada rápida em Isaías 41? Deixa registrado aí, porque Isaías 41 é poderoso. Vamos dar uma passada rápida aqui, depois a gente volta. Diga comigo, não temas, não há nada a temer, pois estou contigo. Não olhe ao seu redor com terror, não fique desanimado, pois eu sou o seu Deus, eu vou fortalecer e endurecer nas dificuldades. Eu vou fortalecer, não fique desanimado,
pois eu sou seu Deus, eu vou fortalecer e o endurecer nas dificuldades. Sim, eu vou te ajudar, sim, eu vou te segurar e te manter com a minha vitoriosa mão direita de retidão e justiça. Eis que todos os que estiverem enfurecidos e inflamados contra ti, diga comigo, serão envergonhados e confundidos. Sabe o que é isso? Se levanta contra você, mas são confundidos, se perdem, como acontece continuamente. Às vezes junta um grupinho só para atacar, criticar e tudo. Daqui a pouco o grupinho está entre eles mesmo, o pau torou entre eles, já está tudo dividido, já se confundiram, e agora eles que estavam juntos, agora se tornam inimigos. Eu vejo isso direto acontecer. Volta ali, só para terminar. Os que esforçam contra vós serão como nada e perecerão, e buscarás os que contendem contigo, mas não os acharás. Aqueles que guerreiam contra você serão como nada, porque eu, o Senhor teu Deus, diga comigo, segura a tua mão direita. Eu sou o Senhor que lhe diz, não temas, vou te ajudar. Não temas, tu és Jacó, homens de Israel, eu te ajudarei, diz o Senhor, seu Redentor e o Santo de Israel. Eis que eu farei um instrumento novo, afiado, debilitante, diga comigo, cortante, que tem dentes. Tu debulharás os montes e transformarás os montes em palha. Tu varrerás e o vento os levará, e a tempestade ou redemoinho os espalhará, e te alegrarás no Senhor, te gloriarás no Santo de Israel. Os pobres e necessitados procuram água quando não há, suas línguas estão ressecadas com sede. Eu, o Senhor, lhe responderei, eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas alturas e fontes no meio dos vales. Diga comigo, farei do deserto uma piscina de água, e a terra seca, nascente de água. Olha, farei do deserto uma piscina de água, não tem deserto, vai ser como uma piscina de água, e a terra seca, nascente de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira, a brava, e eu colocarei o cipreste no deserto, a árvore e o pinheiro juntos, para que os homens vejam e conheçam e considerem e entendam juntos que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Para que os homens vejam e conheçam e considerem e entendam juntos que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel os criou. Diga eu creio, diga e eu tomo posse. Deixa registrado Isaías 41 na tua Bíblia e toma posse dessa promessa linda. Volta para as referências, por favor. Salmo 34:4 diz assim, busquei o Senhor, diga e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Havia temores, mas busquei o Senhor. Havia temores, mas busquei o Senhor, Ele livrou-me de todos os meus temores. Todos. Amém, pessoal? Por que é tão importante? Deixa registrado isso, porque Deus está trabalhando para te libertar de todo e qualquer temor, de todo e qualquer medo. Porque o medo realmente é um problema sério. O medo vai impedir que você viva, inclusive, as promessas. Vai impedir que você pratique a palavra. Vai impedir que você alcance as promessas do Senhor para a tua vida. Vai impedir que você faça coisas importantes que Deus vai te impulsionar para fazer. Por isso você tem que se libertar e pegar como referência cada um desses versículos que são libertadores. Passa, por favor. Salmo 56:3. Mas eu, quando estiver com medo, diga comigo, confiarei em ti. Todos nós temos que aprender a enfrentar o medo em nossa vida. Vivemos em um tempo de muito medo, vivemos numa sociedade cheia de medo. As pessoas estão sendo vencidas pelo medo. Inclusive, quando eu digo isso, medo, às vezes a própria destruição de um relacionamento, um casamento, acontece por medo. Medo.
Continuamente eu vejo pessoas se ofendendo, se magoando, por medo, insegurança de coisas que possivelmente nunca vão acontecer, mas começam a sofrer e agir errado por antecipação. Vivemos em um tempo de muito medo, vivemos numa sociedade cheia de medo e pessoas estão sendo vencidas pelo medo. Medo de doenças, medo de viver, medo de perder o emprego, perder os bens, a família, medo das coisas mais estranhas, medo de sair de casa, dirigir, falar com pessoas, enfrentar problemas. Qual é o seu aqui? Só vai identificando. Qual é o seu? Medo do futuro, quer dizer, medo de não vencer, medo de não ter um futuro, medo de perder um filho, medo dos filhos não conseguirem vencer, os mais terríveis medos que escravizam, atrasam, roubam e levam ao fracasso. Aonde você se localiza aqui? Muitas coisas nos rodeiam. Muitas coisas que nos rodeiam é de causar medo, mas apesar de tudo, o povo de Deus está vivendo com medo, e não pode viver com medo. Jesus disse, diga comigo, não vos preocupeis. Inclusive não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então quer dizer, a gente está sempre sofrendo por antecipação, porque não sabe como vai ser o dia de amanhã. Não é verdade? Quando deveríamos estar vivendo hoje. Porque é hoje que temos. Hoje é o dia que o Senhor nos deu. O passado já passou, não temos o que fazer. Tem coisas que não podemos mais mudar, não tem como voltar atrás. O futuro não temos o controle, mas temos o controle do hoje, do presente, do que vamos fazer hoje. E o Senhor ensina isso, não vos preocupeis, não vos inquieteis por o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Mas buscai em primeiro o reino. Buscai em primeiro o reino. Uma razão do medo é não buscar o reino. Essa é uma razão pela qual o medo tem tomado conta da vida de muitos, é a falta da comunhão. Você sabe quando o medo entrou na vida do homem ou não? O homem ele não foi criado para ter medo. Sabe quando? Sabe? No pecado original. O homem não tinha medo. O homem não conhecia o medo, mas quando o pecado entrou, entrou o medo. Você vê que Adão e Eva já se escondeu do Senhor, teve medo de Deus, quando desobedeceram, quando o pecado entrou. Passa, por favor. Paulo, não vos inquieteis. Paulo também diz, não vos inquieteis. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes façam tudo, as vossas necessidades conhecidas a Deus pela oração, pela súplica e com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Falei rápido demais? Estou sendo muito rápido, gente, ou não? Eu tenho que ser rápido, senão eu não passo hoje. Estou sendo muito rápido? Fala para mim, senão eu diminuo. Não vos inquieteis. Tá bom, vamos lá. Pedro, diga comigo, lancem sua ansiedade no Senhor. Ansiedade é um problema, hein? O salmista entregue suas preocupações. Salmo 23, 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Uma das formas de você combater temores, medos, é usando a palavra. Lembre-se que Jesus venceu Satanás, venceu a tentação, combatendo com a palavra. Por isso que é importante você ter, hoje, por exemplo, você está tendo a oportunidade de um tesouro, pegar inúmeras referências e ter essas referências registradas e fazer uso dela. Porque não adianta nada, eu quero dizer uma coisa a você. A palavra, ela não é simplesmente para ser ouvida. A palavra você ouve, você medita, você fala, você declara e coloca em prática. Palavra por palavra é como um livro qualquer. Viu? É como qualquer livro. Você pode dizer assim, você pode dizer, não, mas eu conheço a Bíblia. E nada funcionar na tua vida. Porque a Bíblia nos ensina, medita nela,
medita de dia e de noite, declara, não aparta da tua boca, não aparta, e tenha cuidado de caminhar, conduzir a sua vida, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque só assim você será bem sucedido. Josué 1. Salmo 27:1, diga comigo, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, diga, de quem terei medo? Imagina, você para e você faz essa declaração, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? A palavra está dentro de você. Você está fazendo a declaração da palavra. E você está combatendo o medo. Salmo 112, 6 e 7. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerás, diga comigo, não temerás más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Não temerá más notícias, não temerá. Você sabe que a forma como você reage a má notícia define se ela vai realmente te causar um problema ou se ela vem e ela vai. Se vai ser só uma má notícia que vai dar em nada. A forma como recebemos e a forma como reagimos. E aqui, não vou temer más notícias. Eu não temerei más notícias. Não, isso não tem poder sobre mim. Seu coração está firme e confiante no Senhor. Nós somos ensinados a não temer más notícias. Nós somos ensinados a combater as más notícias com a palavra. Nós somos ensinados a fazer declarações. E quando você confia em Deus, Deus age. O mundo espiritual age em seu favor. O que você fala, eu tenho falado sobre isso, inclusive amanhã, acompanha a oração de amanhã, aliás, as orações, acompanha a oração do meu canal e a oração que eu faço no canal da Bispa, que eu tenho certeza que as orações dessa semana vai te ajudar muito. De amanhã eu estou mostrando que, biblicamente, não só biblicamente, isso é muito fácil da gente detectar na vida daqueles que colocam isso em prática. Mas biblicamente você terá tudo o que você diz. Seja bom ou seja ruim. Biblicamente. A Bíblia diz que tudo que você disser lhe será feito. Tudo que você diz lhe será feito. Quando você diz dentro de você ou você externa as palavras, então você pode ter certeza que aquilo que você está dizendo, você vai alcançar. Quando nós vemos o povo de Israel, que chegaram à divisa da terra prometida, foram 12 homens para espiar a terra, e passaram 40 dias espiando a terra. Quando chegaram lá, viram as dificuldades, viram os gigantes, viram as fortalezas, e 10 se deixaram influenciar pelo que estava vendo com os olhos naturais. E dois permaneceram no mesmo espírito, na mesma fé. Então 10 dizia, nós não podemos conquistar essa terra, nós não podemos lutar contra esses gigantes, nós não podemos, eles são muito mais fortes do que nós somos como gafanhotos aos olhos deles. E 2 dizia assim, cala a boca, fica quieto, se Deus se agradar de nós, Deus nos colocará nessa terra, tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, tudo o que disser lhe será feito. Os 10, o Senhor disse, porque for incrédulo não entrarão. Os 2, eles entrarão na terra. Tudo o que disser lhe será feito. Então eles não foram vencidos pelo gigante, eles foram vencidos pelo que estava dentro deles. Não foram os gigantes, não foram as dificuldades que impediram que eles possuíssem a terra, e sim a fé que estava dentro deles, porque os mesmos gigantes, 2 estavam vendo, e estava dizendo, nós podemos, nós vamos conquistar, se nós não formos incrédulos, se Deus se agradar de nós, Deus nos colocará nessa terra. Então a fé, diga comigo, a fé fala, como a incredulidade também fala. A fé fala, a incredulidade também fala.
A boca fala do que o coração está. A fé fala. A fé fala. Quando uma pessoa diz, não, eu posso, eu vou conseguir, eu vou vencer, a fé está falando. Quando a pessoa diz, eu não posso, eu não consigo, ai, não tem jeito, a fé está falando, a ausência da fé também está falando. E o que você disser é o que você vai colher. Amanhã eu postei essa oração, tá? É curta, objetiva. Lamentações 3:57. Tu te aproximastes quando a ti clamei e disseste, diga comigo, não tenha medo. É a primeira coisa, querido, Deus se aproxima, eu clamo a Deus, a primeira palavra que vem, não temas, não tenha medo. Está com medo do quê? Confia. Muitos perguntam como chegamos a este assustador estado. Vejamos o que diz em... Passa. Eclesiastes 12:13. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Diga comigo, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Olha, se tem uma coisa, nós estamos lendo isso no livro de Eclesiastes, né? E depois de tantos feitos, tantas realizações, tantas conquistas, tantas experiências, que o texto diz que houve um momento que Salomão se entregou aos seus desejos. Ele queria experimentar de tudo, ver de tudo. Então ele se entregou a grandes realizações, e se entregou ao vinho, se entregou às mulheres, se entregou a tantas coisas, e no final de tudo ele estava vazio, angustiado, aquilo não preenchia, e ele termina tudo e disse assim, agora que se ouviu de tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, é o ponto de partida, é o essencial, é a base de tudo. E isso nós deveríamos carregar conosco, porque é a única coisa que nos mantém seguros. É a única coisa que nos mantém seguros. Eu estou dizendo, estou mostrando uma coisa. Você sabe que a Bíblia não é um livro, né? É um conjunto de livros. Aqui não tem um livro, tem um conjunto de livros. São vários livros em um só. E a Bíblia é o único, realmente, conjunto de livros em um só, que realmente pode transformar por completo a vida de um homem. Que tem respostas para tudo e todas as áreas da vida de um homem. E conduz o homem não só a uma vida extraordinária terrena, mas a sua salvação. É o único. Nenhum outro livro. Todo livro que você lê, você bebe do Espírito do autor. Quando você lê a Bíblia, você bebe do Espírito do autor. Então, você está bebendo do Espírito de Deus. É por isso que é transformador. E às vezes a gente lê uma série de livros que você vê... Eu fiquei pensando há um tempo atrás, né? Fizeram um livro dando o segredo do sucesso, o segredo, né, para a prosperidade, para a riqueza, baseado na vida do Eike Batista. Eu pensei, e agora? Quem comprou o livro? Que era o segredo do sucesso. Ali estava, né, toda a mentalidade do Eike Batista. Você vê que o homem, por isso que a gente tem que estar realmente ligado à fonte, porque a receita de sucesso de hoje não é de amanhã. Passa, por favor. Então, por que todo este medo? Pela simples razão de termos violado um princípio muito claro da Escritura. Diga comigo, temer reverencialmente a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus, é amar Deus acima de todas as coisas, é reverenciar Deus. Eu faço por amor, eu faço por temor reverencial, ou eu deixo de fazer. Isso é, temor é reverência, é amor, é amar a Deus, é reverenciar a Deus. E o homem, quando perde o temor reverencial, realmente aí ele está, é o caminho para o abismo, é o caminho para o fracasso. E quando eu comecei falando aqui da Bíblia, porque é o único livro que, se realmente você tratar com seriedade, claro que tem, como eu disse, Josué 1, né?
Tem o famoso, diga comigo, esforça-te e tenha bom ânimo. Se você não se esforçar e se você não for uma pessoa animada, desculpe, nem a Bíblia vai se cumprir na tua vida. Nem a palavra, porque você não é uma pessoa que se esforça. Quando o Senhor disse a Josué, olha, eu serei com você, não te deixarei, não te desampararei, todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, eu serei com você. Como eu fui com Moisés, eu serei com você. Só que tem uma coisa, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, seja animado. Aí ele vem e diz, não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita, para que você se conduza prudentemente, só assim será bem sucedido. Mais uma vez, esforça-te e tenha bom ânimo. E lá também tem, não temas, esforça-te e tenha bom ânimo. Nós temos que nos esforçar e ser animados. Amém? Amém? Vamos lá. Nós decidimos viver do jeito que queremos viver, ignorando os princípios da palavra de Deus. Como resultado, o que acontece? Nos tornamos um povo cheio de medo. A desobediência gera, diga comigo, insegurança. Pô, para pensar, isso aqui não precisa muita coisa não. Se uma pessoa está 100% em Deus na obediência, ele tem medo? Ele mesmo já fala para ele assim, pô, estou fazendo tudo certinho, não tem que ter medo. Quando o homem começa a desobedecer, já começa a entrar em insegurança. Já começa a entrar o medo. O espírito do medo. E como diz, qual o medo? Não tem medo de ninguém, mas tem medo de coisas, tem medo do futuro, tem medo de perder, tem medo de morrer, tem medo, né? Tem aquele que diz, não tem medo de nada, então tenha medo de perder sua salvação, no mínimo. Porque a eternidade vai bater a porta de todos, então eu preciso me preocupar aonde eu vou passar a minha eternidade. Já pensou nisso? Aonde você vai passar a sua eternidade? Aonde? Sei lá, bispo. Conhece a história do barbeiro que aceitou Jesus ou não? Não? O barbeiro aceitou Jesus, vivendo a chama do primeiro amor, querendo falar daquilo que ele está sentindo, da experiência do primeiro amor, está explodindo, né? Quem já viveu o primeiro amor sabe disso, está explodindo de vontade de falar que Jesus salva, liberta, transforma, a paz que ele está sentindo, aquela coisa gostosa, mas não aparecia um cliente. Ele fala, Jesus, manda um cliente para mim, eu estou doido para falar do teu amor, para falar da tua grandeza. Até que chegou um cliente lá. Chegou um cliente, e aí preparou o cliente para fazer a barba e tal. E aí ele pega e vem, e falou, agora que eu vou falar. Aí ele pegou, chegou, parou a navalha na garganta do cara, regalou os olhos e falou assim, você sabe onde você vai passar a eternidade? O cliente levantou e saiu correndo, perdeu o cliente. Faltou sabedoria para falar do amor de Jesus. Esperou tanto esse cliente, aí, né? Faltou um bom direcionamento, faltou sabedoria, para a navalha na garganta do cara, regala os olhos e fala, você sabe onde você vai passar a sua eternidade? O cara falou, vai me cortar minha garganta. Vamos lá. O noticiário pode facilmente provocar medo e desespero em muitos. Você que caminha muito por noticiários, infelizmente, você é influenciado por tudo isso. E em tudo, em todas as áreas, né? Nós não caminhamos por vista, nem pelo que ouvimos, nós caminhamos por fé, pelo que cremos. Às vezes, pessoas são totalmente influenciadas por uma notícia. Né? E quando eu digo noticiário, televisão, noticiários, redes sociais e assim por diante. Aquilo entra e a pessoa já compra aquela ideia, já começa a temer acontecer na vida dela, temer perder, ser mandado embora, temer a crise, temer e aí vai. Pode ir. Nas primeiras conversas registradas na Bíblia entre Deus e Adão,
Este disse estar com medo. Foi exatamente após desobedecer a Deus, e a partir daí o medo passou a fazer parte da vida das pessoas. Antes não havia medo. Mas aquele que anda com Deus precisa ter um comportamento bem diferente. Se você não tem Isaías 41 sublinhado na sua Bíblia, está perdendo uma das maiores promessas contidas na palavra de Deus, mas agora você já tem. Pode passar? Deus está interessado em nós, Ele se importa conosco, Ele está envolvido na nossa maneira de viver e quer estar envolvido em tudo relacionado à nossa vida. Até porque nós temos direção para tudo. Direção para tudo. Eu tenho falado sobre uma coisa que a boa estrutura começa na sua vida privada. A boa estrutura da sua vida, o bom alicerce, começa na sua vida privada. É um grande erro que muitas pessoas cometem, muitas pessoas acabam sendo um sucesso para os outros e um fracasso em casa. Muitas pessoas acabam sendo extremamente gentis para os de fora e um poço de falta de educação, de falta de gentileza em casa, internamente. Então, nós precisamos trabalhar para sermos uma só pessoa. O mesmo da igreja é o mesmo de casa, é o mesmo do trabalho, é o mesmo do trânsito. Uma só pessoa. E o que acontece muitas vezes, o da igreja não é o mesmo de casa. E não é o mesmo do trabalho. Isso é um problema sério. Isso é um problema sério porque a palavra tem que ser praticada na igreja, a palavra tem que ser praticada na minha casa, a palavra tem que ser praticada no meu trabalho, então eu sou um só. E se nós trabalhássemos dessa maneira, realmente para colocar a palavra, viver a palavra, aonde quer que estejamos, seria tudo diferente. Até porque, muitas vezes com os outros nós temos autocontrole, domínio próprio, equilíbrio. E às vezes em casa não temos o mesmo controle, não temos o fruto do Espírito. Muitas vezes, eu tenho dito, eu falava essa semana que lá em casa nós temos praticado a gentileza, pequenos gestos de gentileza, uns para com os outros, porque é muito fácil, de repente a gente serve aos outros com facilidade, com gentileza, como eu dizia, Talvez se eu pedisse para você aqui, por gentileza, você pode correr ali na lanchonete, pegar uma garrafinha de água para mim? Talvez muitos de vocês se levantaria correndo rapidamente, não seria problema para você, você iria com o maior prazer buscar essa água para mim. Aí chega em casa o marido, a esposa, o filho, diz assim, você pode pegar um copo de água para mim na cozinha? Você vira e diz assim, não sou teu empregado? Se vira. Não é verdade? Não sou teu empregado, vai você. O que isso tem a ver, bicho? A estrutura, a palavra começa a ser praticada na nossa vida privada. É um só. O problema é que, às vezes, não temos esse zelo. E o testemunho, o bom testemunho, em casa, família, filhos, os bons exemplos, a gentileza. Nós ensinamos com os exemplos, nós ensinamos com bons gestos, com boas atitudes, com gentileza. Passa. Medo é uma sensação desagradável, um sentimento de ameaça, um desconforto, uma insegurança, uma falta de paz que nos traz angústia. Um sentimento de pavor que às vezes nem é possível explicar. Medo de algo ruim acontecer, pressentimentos apavorantes. Esses pensamentos de medo trazem desânimo e aflição. Provérbios 15:15, na amplificada, todos os dias, diga comigo, todos os dias dos desanimados e dos aflitos são maus. Todos os dias, nenhum dia é bom. Dos desanimados e dos aflitos.
por pensamentos ansiosos e pressentimentos. Mas aquele que tem um coração contente, feliz, tem um banquete contínuo, independente das circunstâncias. Você vê que tudo depende do que está dentro de nós? Acabei de dizer, o que te vence não são as tempestades. O que te vence não são os gigantes. O que venceu aquele povo antes de entrar na terra prometida não foram os gigantes, mas sim o que estava dentro deles. Amém? Só que não basta a gente ser ouvintes. Nós temos que ser ouvintes praticantes. Eu dizia ontem, né? Tudo é uma questão de ânimo. Nós estamos nos 52 dias. Eu preciso de bom ânimo? Eu preciso de me esforçar para estar nos 52 dias? Eu preciso de bom ânimo? Preciso. Nós estamos aqui todos os dias. Ontem nós estávamos aqui pela manhã, nós estávamos aqui ao meio-dia, clamando ao meio-dia, e 2 horas da tarde nós estávamos dando início ao workshop, dando condições a Deus de colocar dentro de nós o máximo de, tanto orando, clamando, ouvindo a palavra, como aprendendo, recebendo informações, conteúdos importantes. Nós precisamos de esforço e bom ânimo para fazer isso? Sim ou não? Como hoje. Esforço, bom ânimo. E agora, para colocar em prática o que você está ouvindo, eu preciso de esforço, bom ânimo? Preciso. Esforça-te, tem bom ânimo. É fácil? Não, não é fácil. Mas eu preciso me esforçar, porque está aí à minha disposição. Ninguém nasceu melhor do que ninguém. Todo mundo tem as mesmas oportunidades. Todo mundo tem as mesmas oportunidades. Oportunidade de crescimento, de aprendizado, de fazer melhor, de ser melhor. Eu preciso levar a sério isso. Todos os dias dos animais e dos aflitos são maus, são. Ele não tem paz, está sempre esperando o pior. Por pensamentos ansiosos e pressentimentos. Bispo, mas eu tenho responsabilidade sobre o que eu sinto? Tem. Você é o que você come. Você é o que você coloca para dentro. Você é com quem você anda. As más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. O que você coloca para dentro, o que você alimenta. Onde você gasta o teu tempo. Se você gasta o teu tempo meditando em coisas como essa, você pode ter certeza que você está combatendo sentimentos ruins. Se você investe o teu tempo em coisas que vão trazer crescimento, evolução a você, pode ter certeza que você está no caminho de algo superior, de um outro nível, um nível superior ao que você está hoje, porque você está crescendo por dentro, você tem buscado isso, você tem se preparado para isso. Às vezes a vida da gente não muda do dia para a noite. Deus começa um processo de preparação. Do momento que Deus permitiu que José fosse tirado do seio familiar e levado para o Egito, ele passou 12 a 13 anos no Egito em um processo de preparação. Foi vendido como escravo, Deus era com ele. A Bíblia diz que Deus era com ele. Ele foi injustiçado, foi parar no cárcere e Deus... A Bíblia diz que Deus era com ele, se tornou administrador do cárcere. Foi um processo para depois colocá-lo como governador de toda a terra do Egito. Moisés, quando Deus tirou Moisés do Egito, como príncipe do Egito, e ele passou 40 anos, passou 40 no Egito, 40 no deserto, e depois 40 conduzindo o povo à terra prometida. Foi um processo, foi preparação. Inclusive o tempo do deserto era para que ele conhecesse o deserto, para que ele tivesse experiências importantes com Deus no deserto, porque depois ele conduziria o povo pelo deserto. Como é que ele ia conduzir se ele não conhecesse? Amém? É um processo. E tudo tem um propósito. Diga comigo, tudo tem um propósito. Sabe onde a gente quebra a cara? É quando não busca entender o propósito. Você sabe que todos nós fomos criados com um propósito e para um propósito. Tudo que você cria, qualquer coisa que a gente cria, um criador, tudo que nós vemos aqui foi criado, alguém criou.
É verdade ou não é? Você olha para a luz aqui, teve um criador, alguém criou a luz e ela tem um propósito. Você olha aqui para o microfone, alguém criou, tem um propósito. O Criador não criou você sem propósito. Você foi criado com um propósito e para um propósito. Nós não fomos jogados no mundo sem propósito nenhum. Agora, nós só vamos entender o propósito envolvidos com Deus. E uma das coisas que acontece em nossas vidas é que o nosso processo, a nossa dor, as nossas experiências com Deus também sirva para que nós sejamos instrumentos de transformação, de bênção na vida de outras pessoas. Moisés passou pelo deserto, caminhou, viveu 40 anos no deserto, para depois conduzir o povo pelo deserto. As pequenas experiências, quando José chegou no Egito, ele governou, administrou algo pequeno, era o patrimônio de um homem. Depois, ele foi parar no cárcere, ele passou a administrar o cárcere. Era um processo de preparação, porque ele ia administrar algo muito maior depois. Era um processo. Inclusive, para mim, isso é revelador e transformador. Tudo na minha vida eu vejo como um processo. Tudo, qualquer é um processo. Preciso passar por esse processo. Preciso aprender nessa medida. Preciso aprender porque tem coisas maiores. Eu estou passando por um processo. E se você não passa, como você vai ensinar? Como você vai ser um canal de bênção na vida de alguém? Nós somos usados para isso. Passa, por favor. Quando o medo aparecer, você tem que reagir dizendo: eu sei o que está acontecendo. Diga comigo, e não vou me entregar a isso. Opa! Falar consigo. Falar com o homem interior. Eu sei o que está acontecendo e não vou me entregar a esse sentimento. Espírito do medo, sentimento de medo, eu não te aceito, eu rejeito, eu expulso da minha vida em nome de Jesus. Amém? Alguns acham que o medo é mau, outros acham que é bom. Mas a Bíblia nos instrui a temer somente a Deus. Na palavra de Deus, o medo é mau e é sinal de dúvida. Devemos temer a Deus. O temor do Provérbios 1:7, o temor do Senhor, diga comigo, é o princípio do conhecimento. Diga, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Pode passar. Quando falta temor a Deus, é sinal de desprezo. Muitos têm desprezado o que é mais importante para a sua vida. Reverenciar a Deus temendo deve ser o nosso estilo de vida, o nosso modo de viver. Precisamos identificar qual é o medo para poder enfrentá-lo. Qual é o medo? Qual é? Porque você precisa combatê-lo. Para não cometer o erro que nós lemos no livro de Jó. O que eu temia, o que eu receava. Medo do quê? Medo da vida, medo da morte, medo do futuro, medo de perder a família, medo de perder um filho, medo do casamento, medo de ser mandado embora, medo de não crescer, medo de não pagar as dívidas, medo de... Vamos tentar identificar onde aconteceu isso. Medo de quê? Por quê? Medo não é, diga comigo, o medo não é de Deus. Uma das causas do medo é porque aprendemos a tê-los muito cedo na vida. Até nas canções cantadas de ninar. Nós crescemos assim. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Que mais? Cuidado com a cuca te pega daqui, te pega de lá. Não é? Hã? Não entendi. Bicho papão, a mulher, o homem do saco, a mulher de branco, a mulher de algodão.
A mulher de algodão. É verdade ou não é? A mulher do banheiro. A mulher do banheiro. Hã? A loira do banheiro. A loira do banheiro. Eu vou te falar uma vez, eu morava num apartamento, num corredorzão assim. Da sala ao quarto tinha um corredorzão enorme. E uma vez a minha irmã me tranca naquele corredor escuro e grita assim: é a mulher de algodão aí atrás de você. E eu gritava, eu sentia até os cabelinhos assim, ó. Pavor. Medo do quê? Você vê como, olha que coisa. Isso serve para os novos pais. Isso é um erro gravíssimo. Porque as crianças já são preparadas para ter medo de alguma coisa. Já são ensinadas, criadas para viverem com medo de algo. E isso está errado. E às vezes isso vai sendo, parece uma besteira, mas não é. Vai criando crianças inseguras, como não só nas canções, nesse tipo de ameaça. Eu penso que não deve ter esse tipo de ameaça. O filho, para você fazer ele parar de te obedecer, ou parar de chorar, ou obedecer uma ordem sua, você vai falar assim: cuidado que o homem do saco vai te pegar. Está errado. Ele não tem que te obedecer porque ele tem medo do homem do saco. Ele tem que te obedecer porque ele te obedece. Temor, reverência ao pai, à mãe, não com ameaças, não só ameaças nesse sentido, mas outras vezes ameaças agressivas, como críticas também. Vai gerando insegurança nas crianças pelas críticas que sofrem, apelidos, ressaltando pontos que não podem ser, que já é uma fraqueza que ele tem. Quantos foram tratados por apelidos e aquilo não foi bom, né? Ressaltando talvez uma deficiência, ou uma falha, ou algo que nem existe, só o outro enxerga, e começa a criticar, apelidar e chamar por aquilo, e isso vai formando, trabalhando internamente algo negativo. Serve isso para os pais, sem ameaça, sem o bicho te pega, o homem do saco, porque você vai trabalhando inconscientemente, muitos vão colocando medos, temores ruins, insegurança, gerando insegurança nas crianças, vai criando crianças totalmente inseguras. Amém? E os filhos é reflexo dos pais. Não adianta a gente dizer diferente que é. Às vezes a gente deixa passar coisas que não pode deixar, como hábitos nocivos, né? Hábitos nocivos, não disciplina, criança vai criando indisciplinada, só faz o que quer, só ganha na birra, aprende ao desperdício muito cedo, aprende a desperdiçar, e os pais compactuam com isso, porque ele pede e ele não come, ele pede, larga no prato, já vai aprendendo algo extremamente negativo, que é o desperdício, e não pode ser assim, porque isso primeiro é um grande erro o desperdício, a indisciplina, né? Nós precisamos formar a disciplina dos filhos, conduzir dentro de uma linha disciplinada, educados, né? Crianças educadas, aprender a ensinar que não é na birra que você ganha as coisas, na birra você não ganha nada, na vida vai ser assim, porque a primeira birra que ele fizer fora de casa, ele vai ter os problemas dele, vão chamar ele de meninão mimado e vai mandar ele embora. O que você quer, meninão mimado? Vai para casa, vai lá para o papai, para a mamãe, porque a vida aqui não vai funcionar a tua birra não. Começa a disciplina em casa, os bons exemplos em casa, a formação do caráter em casa, da personalidade em casa. E sem esse tipo, muitos se buscar aí, nós rimos e brincamos, mas muitos se buscar aqui, começou o medo começou em canções que inconscientemente foi entrando aí, medo de coisas, medo de assombração, medo de bicho-papão, porque os pais vão ensinando, os pais vão incutindo isso na mente, e vão criando jovens, adolescentes inseguros. Nossos pais colocaram medo em nós, alguns para nos proteger, outros porque eram seus medos e transferiram a nós. Muitos talvez carregam o medo da mãe, o medo do pai,
E aí eu não estou dizendo, aí nós podemos, o medo da mãe e o medo do pai, aí nós podemos ir para as mais diversas áreas. Aí vai longe, vai longe. Talvez muitos não percebam, mas a insegurança da mãe foi transferida ao filho. Como a mãe é insegura, o filho é inseguro. Porque a mãe, por excesso de insegurança, excedeu no cuidado, não contribuiu para o crescimento, para a evolução, para a independência, e o filho se tornou totalmente dependente. Isso é sério. Inclusive, você sabe que pessoas, eu falo isso direto, que pessoas que sofreram muito na vida, pode cometer os dois erros, né? Os extremos, né? Por isso, eu sempre falo que uma das palavras mais importantes que eu encontrei na Bíblia é a palavra chamada equilíbrio. Equilíbrio, não seja demasiadamente para cá e nem demasiadamente para lá. Acha o equilíbrio em tudo na sua vida. Tudo que você for fazer, faça com equilíbrio, porque tudo que for demasiadamente vai te prejudicar. Tudo que for em excesso vai te prejudicar. Pais que sofreram muito podem cometer o erro também de ser rígidos, duros e punir mais do que deveria, ou proteger mais do que deveria. Pessoas que tiveram uma infância muito difícil podem exceder no excesso de proteção, de cuidado. Pode exceder. Porque eu não tive, eu não vivi, então eu não quero que sinta. Eu não quero que passe, eu não quero, e aí a gente pode cometer excessos e não contribuir para o crescimento, para a formação, para o amadurecimento, para a independência dos nossos filhos. Amém, pessoal? A imaginação é terrível. Imaginamos coisas e tememos. O medo é sempre criativo. Os discípulos, Jesus estava vindo caminhando sobre as águas, eles enxergaram um fantasma. O medo fez isso com eles. A Bíblia diz que eles teve medo, então se eles tiveram medo, eles enxergaram através do medo um fantasma. Até o que não existe enxerga. Passa. A ignorância também pode causar medo. Precisamos conhecer a palavra de Deus, assim não seremos enganados. Medo e dúvida são a mesma coisa. Pedro teve medo e Jesus falou que ele duvidou. O medo, diga comigo, interrompeu um grande milagre na vida dele. E tem interrompido na vida de muitas pessoas. Sabe o que aqui está se referindo? Os discípulos estavam no barco, no meio do mar. Jesus vem caminhando sobre as águas. Eles olharam, temeram, tiveram aquela sensação de medo. Jesus disse: não temas, sou eu. Pedro vira e diz: se é o Senhor mesmo, diga que eu vá até o Senhor caminhando sobre as águas. O Senhor falou: venha. Venha. Ele teve a coragem de tirar os pés para fora do barco, pisou sobre as águas, começou a viver uma grande experiência, um grande milagre. Porém, a Bíblia diz que o vento soprou e ele reparou no vento. Ele tirou os olhos de Jesus e colocou no vento. E aí ele teve medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. O medo afunda. O medo anula a fé. O medo interrompeu na vida, tem interrompido na vida de muitas pessoas milagres extraordinários. Ele já estava vivendo uma grande experiência. Ele estava experimentando algo extraordinário. E deveria ter continuado com os olhos da mesma forma como ele já estava vivendo. E ele tirou os olhos de Jesus e colocou no vento. E começou a afundar. O medo anula a fé. O medo interrompeu um grande milagre na vida dele. Às vezes nós já podemos estar vivendo um grande milagre. Uma grande experiência. Algo glorioso. E de repente começamos a olhar para onde não deveríamos, quando deveríamos continuar olhando para onde nos fez viver experiências maravilhosas, como estamos vivendo experiências maravilhosas. Quem está entendendo, por favor?
Jesus falou diversas vezes, não tenha medo, não tenha medo. Marcos 5,36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, diga comigo, tão somente creia. Quando Jesus falou isso para esse homem chamado Jairo, ele estava com a filha, chegaram para Jesus e chegaram para ele e disseram assim, não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Jesus só respondeu assim para ele, não tenha medo, tão somente creia. Olha que forte. Sabe o que você tem que fazer num momento como esse? Não tenha medo, tão somente creia. Não tem nada definido aí. Forte isso. Passa. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, diga comigo, quando ele reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Você viu? Quando ele reparou no vento, quando ele deveria ter permanecido com os olhos no Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Medo e dúvida são a mesma coisa. Medo e dúvida anula a fé. Se o medo for maior do que a fé, ele anula a fé. Por isso tem que ser combatido. Quando uma pessoa começa a afundar, é porque o medo ou a dúvida tomou conta. Quando entraram no barco, o vento cessou. Pode passar? Mateus 10, não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ou seja, tema a Deus. Tenha medo de perder a sua salvação e não de gente, problemas e diabo. Você vê que esse é um medo que muitas pessoas não têm. Ah, bispo, eu tenho medo de perder a minha salvação. Não tem. Se tivesse medo de perder a salvação, as pessoas não se afastariam, não diriam assim, eu vou parar, porque não aconteceu nada na minha vida. Eu vou parar, porque eu não estou aguentando mais a luta. Eu vou desistir, porque eu não estou suportando mais essa situação. Mas a sua vida não se resolve em resolver um problema, simplesmente. Quando nós servimos a Cristo, nós não servimos a Cristo simplesmente por uma cura, uma porta aberta, prosperidade, promoção. Nós servimos, acima de tudo, pela salvação da nossa alma. Porque só Ele pode nos salvar. Só Ele pode escrever o nosso nome no livro da vida. Essa é a razão principal. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará ao homem recompensa a sua alma? Infelizmente, criamos a nossa própria visão em vez de buscar a visão de Deus. Muitos têm vivido paralisados pelo medo, e medo de coisas que não estão acontecendo e nem vão acontecer. Engraçado, né? Pensa nisso. Estou com medo. Não, mas espera aí, se eu fizer a coisa certa, se eu tiver as atitudes certas, direcionadas por Deus, isso nunca vai acontecer. Que deveria ser as palavras, o pensamento, o sentimento que deveria prevalecer dentro de nós. Se você seguir na sua própria visão e direção, realmente pode temer, que a probabilidade de acontecer vai ser muito grande. Mas se você caminhar na direção de Deus, na visão de Deus, buscando o Espírito de Deus, se concentrando, buscando, Senhor, me dá a direção porque eu quero fazer a escolha certa. Me dê a direção, eu quero fazer a escolha certa, eu quero agir da maneira certa, dirigido pelo Senhor, dirigido pelo Teu Espírito. Certamente nunca vai acontecer aquilo que às vezes o diabo coloca como temor, medo na sua vida. Isso eu estou falando de todas as áreas. De todas. Todas. Você não vai perder família, seu casamento não vai acabar. Atitude sim destrói. Atitudes erradas destrói. Atitudes erradas destrói.
Mas se você buscar agir por fé, sabedoria, direção, visão, fazer as escolhas certas, possivelmente nunca vai acontecer aquilo que bateu um temor dentro de você, um medo dentro de você. Jeremias 29:11. Diga comigo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Qual é o plano de Deus para a tua vida? Eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Você confia mais em Deus, na palavra de Deus, ou você confia no diabo? Você confia na palavra de Deus, ou você confia naquilo que não deve confiar? Se o Senhor está dizendo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu vou ter medo do quê? Vou tomar posse da palavra. A palavra é viva. A palavra é viva e eficaz. Ela produz. Sabe o que está escrito na Bíblia? Que é impossível que Deus minta. É impossível que Ele minta. E sabe o que nos faz nos apossar disso? A fé. Eu estava dizendo essa semana que, até lendo uma referência bíblica, e não é exatamente a que nós lemos essa semana, mas sim uma de Crônicas, no momento que eu estava muito abatido na minha vida, muito, foi um dia assim que eu estava, aquele dia que você está completamente sem rumo, sem direção, e talvez você dê aquele momento por um momento definitivo. E eu resolvi abrir a Bíblia e pedir a Deus para falar comigo. E eu abri a Bíblia e o Senhor falou de uma forma tão linda comigo, naquele dia que aquilo entrou na minha alma, no meu espírito. Eu serei o seu pai e você será o meu filho. Eu cuidarei de você melhor do que você mesmo. Aquilo entrou na minha alma. Aquilo mudou completamente o meu espírito, eu me levantei e tomei posse. Eu entendi Deus falando comigo daquela forma, de uma forma poderosa, e aquilo entrou realmente, eu me levantei e, meu Deus, de lá para cá, quanta coisa maravilhosa. O que o meu pai realmente nunca pôde fazer por mim, Deus tem feito. Passa, por favor. Esses medos têm enormes consequências em nossa vida. Mente dividida é sinal que a palavra não está controlando. Se há algum medo fervendo dentro de você, então ele vai dividir a sua mente. E o problema da mente dividida, que a Bíblia diz que não pensa tal homem que receberá de Deus alguma coisa, porque tem espírito instável, é inconstante em tudo que faz. Por isso nós não podemos ter uma mente dividida. Amém? Passa, por favor. O medo sufoca a nossa capacidade de pensar, agir como deveríamos, porque dividindo a sua mente, você não pensa com clareza o que deveria pensar e começa a sentir as consequências. Jeremias 1, 7, 8, o Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. Quando o Senhor chamou Jeremias, ele começou a tentar dar desculpa, né? Eu sou muito jovem e tal. Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Não diga que é incapaz. Não tema. O medo causa indecisão porque vai se sentir paralisado na tomada de decisões. Um procrastinador não age por causa
do medo de errar e não faz bem. Por que o medo é um problema, um sentimento tão nocivo na vida de uma pessoa? Porque ele causa indecisão. A pessoa não consegue agir. Deus está esperando a pessoa agir e ela não consegue agir. Deus está mandando, levanta e vai, e ela não consegue ir. Ela fica paralisada. E ela começa a procrastinar. Não toma decisão, vai adiando, por causa da sua insegurança. Por isso que precisa haver libertação. Precisa, e começa assim, quando a gente quer realmente, quando nós queremos, eu tenho aprendido isso, porque tem coisas que nós aprendemos somente com Deus, né? Aprendemos à luz da palavra. Se serve de exemplo para você, eu anulei tudo que aprendi da minha família. Jesus diz, é necessário nascer de novo. Então, quando você nasce de novo, você nasce para um novo estilo de vida, com novos hábitos, com novos costumes. E eu quero aprender com o meu pai espiritual, porque o meu pai terreno fracassou, não deu conta da própria vida, mas o meu pai espiritual não. Então eu preciso aprender com quem nunca fracassou, eu preciso aprender com aquele que nunca vai fracassar, eu preciso aprender com aquele que não erra. E se eu aprendo, por isso que é tão importante, às vezes a gente, desculpa a palavra, nós somos preguiçosos. E a Bíblia diz que o preguiçoso, ele acaba se tornando escravo. Então, nós temos como aprender, se eu estou passando por algum problema, alguma dificuldade, a primeira coisa, deixa eu aprender, deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre isso. E se a Bíblia fala, o que ela me orienta, eu vou combater, eu vou rejeitar, eu vou trabalhar, eu vou buscar agir de acordo com a orientação. Deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre a minha vida financeira, deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre a minha vida conjugal, como eu devo ser, como personalidade, deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre a minha natureza, sobre a minha personalidade. Porque às vezes tem gente que se gaba e bate palma por causa da sua personalidade. Eu digo, querido, personalidade boa não é aquela que a pessoa fala assim, eu tenho uma personalidade muito forte e o cara é desequilibrado, a mulher é desequilibrada. Personalidade forte é aquela que nos impulsiona a fazer o que é certo, a vencer a nós mesmos, a tomar as decisões certas, passar por cima do nosso orgulho, passar por cima do nosso eu. Aquela personalidade que diz assim, vai, faz o que é certo, que você será um vitorioso. Não tenha vergonha de submeter o que precisa submeter, porque você será um vitorioso. Isso sim é personalidade forte. Porque geralmente os de personalidade forte são muito orgulhosos também. E não sabe reconhecer que errou, não sabe reconhecer que precisa aprender, não sabe reconhecer que precisa crescer. Personalidade forte é boa, aquela que nos impulsiona realmente, que nos move a fazer o que é certo. Do contrário, é só personalidade desequilibrada, que nos gera sérios problemas, sérios problemas. Que nos deixa dizer assim, não, eu estou errado, eu preciso parar, eu preciso zerar tudo, eu preciso recomeçar, eu quero aprender. Quando a gente estuda acerca do fruto do Espírito, se o Espírito está em mim, eu tenho o fruto dele. E o fruto dele o que é? Paz, amor, alegria, mansidão, perseverança, domínio próprio, autocontrole, equilíbrio. Se o Espírito não está, o que está? O meu eu, a minha carne, a minha natureza, as minhas emoções. E por isso dá errado. O medo é escravizador por um sentimento de incerteza. O medo vai bloquear o seu crescimento espiritual e, consequentemente, as outras áreas da vida. Ezequiel 2,6: e você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras, não tenha medo, ainda que o cerque espinheiros e você viva entre escorpiões, que está falando de gente, espinheiros e escorpiões, situações e pessoas. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Mesmo cercado pelo mal, não tema. Somos chamados a confiar em Deus, na sua palavra, e fazer o que Ele disse que podemos fazer, e não deixar que coloque medidas em nós, e assim venhamos a
venhamos a nos comparar com alguém. Espera aí, eu tenho que ser o que a Bíblia diz que eu sou, e não o que as pessoas dizem que eu sou. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer, e não o que as pessoas dizem, porque as pessoas colocam limites. Já prestou atenção? Quando você diz assim, eu vou fazer isso, a pessoa, você não pode fazer isso. Você não dá conta de fazer isso. Você não consegue fazer isso. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga comigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga, tudo é possível ao que crê. Se você não quer, guarda para você. Eu sou da seguinte opinião, eu digo, não dê opinião que ninguém pediu. Parece pesado, mas não dê opinião que ninguém pediu. Tudo é possível ao que crê. Ninguém pode interferir na vida de ninguém. Se uma pessoa crê, quem pode dizer que ela não pode? Se uma pessoa acredita, quem pode dizer que ela não pode? As coisas mais incríveis que a gente vê é porque alguém acreditou. Creu que podia fazer. Creu que podia realizar. É verdade ou não é? As coisas mais incríveis. Então, quando nós cremos e confiamos em Deus, Deus vai nos fortalecendo, nos capacitando, nos dando direção, visão, revelações importantes. São promessas. Nós estamos vendo homens que tiveram seus momentos, tiveram seus temores, mas foram fortalecidos por Deus, encorajados por Deus. Essa é mais uma mensagem de encorajamento, de deixar entrar dentro de você, Deus te impulsionando, encorajando. Mas, repito, cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Com quem você conversa e com quem... As más companhias corrompem os bons costumes. Você tem que saber com quem você anda. Você tem que saber com quem você fala. Você tem que saber no meio que você está. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. E aí você não passa, não vai além do meio que você está. Você vai ser... daquele meio, você vai ser o reflexo das pessoas que você convive. Muitos perderam a confiança e vivem com medo. Nós nunca seremos quem Deus nos criou para sermos vivendo com medo. Enquanto o medo dominar, e eu disse do povo entrar na terra prometida, não entrou por quê? Medo. Medo. Não foi o gigante, foi o medo. Porque o gigante, os que creram, entraram e derrotaram e conquistaram. Foi o medo. Está entendendo? Não foi o medo. O que afundou Pedro não foi o vento, porque o vento já estava ali quando ele estava andando sobre as águas. Foi o medo. Está entendendo? Então nós precisamos, se tem uma coisa que nós precisamos parar e olhar com muita lucidez, é o que está acontecendo dentro, e combater isso. E uma das formas de combater é tanto orando, rejeitando, como colocando a palavra para dentro. Você vai estar cheio daquilo que você coloca para dentro. Você vai estar cheio do que você coloca para dentro. Por isso que, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você conversa, cuidado com o que você lê, porque você vai estar cheio daquilo que você coloca para dentro. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que você assiste. Amém? Porque aí, infelizmente, não tem como ser diferente. Eu ainda falava isso essa semana. Eu escutei alguém que, andando com outro alguém que não tem fruto nenhum na vida, só faz escolhas erradas. Eu falei, ixi, daqui a pouco está pensando errado. Dito e feito. Dito e feito. A pessoa, se realmente não estiver em Deus, ela é influenciada facilmente por pessoas, pelo Espírito que está em outras pessoas. Enquanto o medo dominar a nossa vida, não vamos fazer o trabalho de Deus. O profeta respondeu, 2 Reis 6,16, o profeta respondeu, não tenha medo. Diga comigo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Isso é lindo, porque é visão espiritual. O profeta tinha o profeta e o seu servo. Eles saem e de repente o servo sai para fora
e ele se depara com um exército inimigo enorme. Quando ele se deparou, ele disse assim: ai, meu Senhor, o que faremos? O homem de Deus saiu, olhou, teve uma outra visão, uma visão espiritual. Ele teve a visão de um exército muito maior de carros e cavaleiros de fogo, ou celestiais. E ele disse: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E disse: Senhor, peço-te, abre os olhos do rapaz para que ele veja. E ele abriu os olhos e ele viu aquele exército enorme. Visão espiritual, visão natural e visão espiritual. Um estava enxergando só o exército do inimigo, o outro estava enxergando o exército espiritual. Os que eram, e Eliseu orou: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz e olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A falta de visão de Deus nos cega e nos faz temer. E aí eu digo, às vezes você pensa assim, né? Ah, mas eu não tenho essa visão. Não, nós estamos falando ainda que você não tenha essa visão. O texto que eu já repeti 2 vezes nessa mensagem, que é o povo na terra prometida, uns olharam com os olhos naturais, olharam os gigantes e temeram o gigante. Os outros olharam os mesmos gigantes e disseram assim: se Deus se agradar de nós, eles são como nosso pão. Eles serão como nosso pão. Deus vai nos colocar nessa terra do mesmo jeito. É uma outra fé, é uma outra visão. Uns tiveram a visão de que não podiam, outros tiveram a visão que podiam. Aqui uns tiveram literalmente a visão só do problema, o outro teve a visão espiritual, que o que era a favor e os que estavam a favor era muito maior. E é isso, a falta de visão espiritual também cega, só faz enxergar o problema. Por isso que nós precisamos buscar visão espiritual. Senhor, abra os olhos, diga comigo, do meu entendimento. Abra os olhos espirituais. Porque os olhos da fé são os olhos espirituais. Quando seus olhos espirituais são abertos, você enxerga além desses olhos. Os seus olhos naturais mostram uma coisa, mas você já está enxergando outra coisa. Os seus olhos naturais mostram o problema, mas os seus olhos espirituais mostram a vitória. É diferente. Amém? O medo prejudica a saúde física, causa, diga comigo, estresse. Afeta as nossas emoções porque é um sentimento que adoenta a mente, a alma e o corpo. Medo adoenta. Pode passar? As nossas emoções envolvem o nosso corpo inteiro. Pode passar, querida. Doenças cardiovasculares, hipertensão, problemas digestivos, dores de cabeça, distúrbios de pele, úlceras e estresses. Se uma pessoa fica preocupada e com medo de algo, isso vai atingi-la. Talvez alguns já estejam. Tanta preocupação, tanto estresse, tanto que já está com dor de estômago, com gastrite nervosa. Passa mal, não consegue comer direito. Quando vai comer, entala. A comida não desce. Sempre acelerado. Estresse, cortisol, liberando hormônios ruins. Se uma pessoa fica preocupada e com medo de algo, isso vai atingi-la. Provavelmente o medo vai alterar a forma como come e o quanto come. Ou come pouco ou come demais. Ou come pouco ou come exageradamente. Vai afetar o sono, humor e relacionamentos. E uma pessoa sem sono, e não dorme direito, não descansa, é uma pessoa mal-humorada. É ou não é? As nossas emoções atingem o nosso corpo inteiro. O medo pode ser devastador. Gênesis 15:1, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão.
eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Está vendo que todo mundo teve, mas foi fortalecido por Deus? E deixou entrar? Deus está sempre nos encorajando a continuar. Como enfrentar o medo? Não há nenhuma dúvida em mim que confiar na palavra de Deus funciona, cura, restaura e nos leva além. Como já disse, precisamos reconhecer a presença do medo, o que temos medo, o porquê dele, e lutarmos com a palavra. Qual a causa deste medo? Quanto mais se concentrar no medo, mais ele vai crescer. Mude o foco imediatamente. Oriente o seu foco para a arma mais poderosa, diga comigo, que é a palavra de Deus. Tudo que estamos lendo, aprendendo e muito mais. Medite em Isaías 41, você está lá registrado já, até tudo ser superado. Não só Isaías, mas cada uma das referências. A palavra de Deus é como uma âncora. Declare o versículo 10, não temas, eu estou com você. É o Senhor do universo que estabeleceu o seu trono nos céus e estabeleceu suas regras, soberano sobre tudo que disse estar conosco. É Ele que diz que está conosco. Não tenha medo, uma coisa é alguém dizer isso, outra é ouvir de Deus. Espera aí, se Deus está falando comigo, como eu vou ter? Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Lucas 1:30, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Maria, quando ficou grávida, ela teve medo. E o anjo disse, não tenha medo, porque você foi agraciada. O Deus Todo-Poderoso está contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Esta é uma das frases mais importantes de toda a Bíblia, quando se trata de superar qualquer coisa. Ele disse, não tenha medo, porque quer o nosso foco nele. Enfim, Paulo ouviu, não tenha medo, continue falando e não fique calado. Pois estou com você, ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Eu poderia ir longe aqui, gente. Essa mensagem é para libertá-los de uma vez por todas, para levá-los à consciência que esse espírito não pode estar em você, que esse sentimento não pode tomar conta mais da sua vida. Você precisa combatê-lo. O medo é um espírito e um espírito mau. Ele destrói, ele rouba a paz, ele rouba a alegria, ele traz insegurança, ele traz sérios problemas. Nós devemos estar seguros, diga comigo, em Deus. Isso talvez é a pergunta, como eu controlo isso? Seguros em Deus, seguros em Deus, seguros em Deus. Todo o tempo, quero que você entenda, nós somos ensinados, orientados, preparados, toda a nossa segurança está em Deus. Cada um por si, não sou eu que posso trazer qualquer tipo de segurança à minha vida. É a minha fé em Deus, é a minha dependência de Deus, é meu temor a Deus, é a minha comunhão com Deus, é a minha sujeição a Deus, é o quanto a palavra de Deus está dentro de mim, o quanto o Espírito de Deus está dentro de mim. Agora, depois de tudo isso, passando por tantas pessoas, tantos seres, tantos homens que foram encorajados por Deus, quando focamos em Deus, nos tornamos mais fortes e corajosos. Não sou apenas seu amigo, eu sou o seu Deus
e o fortalecerei. Você vê que é Deus que nos fortalece. Quando nós lemos Isaías, é Deus que nos torna duros, fortes no dia do problema. Mas nós precisamos estar em Deus. E quando nós cremos na palavra, nós possuímos, nós tomamos posse dela. Você rejeita o que é contrário à palavra, isso é um ato de fé. Eu não aceito esse sentimento, eu não aceito esse pensamento, eu não aceito esse medo, eu não aceito, não vai me dominar. Sabe por quê? Eu não vou perder nada. Eu não vou perder absolutamente nada. Inclusive, depois de estar em Deus, chega, bispo, eu já perdi tantas coisas, eu também já perdi. E depois que recuperei em Deus, nunca mais perdi mais nada. Existe uma diferença. Eu já perdi muito. Inclusive a segurança. Se tem uma pessoa que teve muito medo, fui eu. Medo pelos traumas, medo da família, porque minha família foi um problema, minha família foi um caos, então eu tinha um medo até realmente conhecer o Senhor. O modelo de casamento dos meus pais foi um problema sério. O modelo financeiro do meu pai foi um cara que teve muito e perdeu tudo e trouxe problemas terríveis. Então eu tinha medo da pobreza, medo da miséria, medo de não crescer, medo de não prosperar, medo de não conseguir conquistar uma vida abençoada. Medo de tantas coisas. Mas a palavra vai entrando e a palavra vai nos libertando. Você passa a viver orientado pela palavra. E você passa a tomar posse daquilo que Deus tem para você e rejeitar aquilo que Deus não tem para você, porque é uma questão de fé. Eu não aceito medo, eu não aceito angústia, tristeza, depressão, tudo isso nós não aceitamos, nós combatemos. E o diabo sussurra aquela vozinha: olha, você vai perder, seu casamento vai acabar. Olha, de vez em quando aparece alguém com medo de morrer, você vai morrer, você vai ser mandado embora. Não, está amarrado, eu não vou perder absolutamente nada, eu não vou perder, muitos podem perder, mas eu não vou perder, eu não vou ser mandado embora, o meu casamento não vai acabar, os meus filhos não serão atingidos. E aí vai, é a sua fé, você combate pela fé, você declara pela fé, mas não é ficar calado e aceitando: eu estou com medo, estou com um pressentimento tão ruim. Tomou conta de você, isso não é fé. Isso afunda. Isso te afunda. Isso faz com que você olhe para o vento. Isso faz com que você olhe para a tempestade. Gostaria que isso entrasse dentro de você. Não foi os gigantes que impediram eles de entrar na terra prometida, foi o medo deles. Até porque tinha gente vivendo a mesma situação e entrou e tomou posse. Não foi o vento que afundou Pedro, foi o medo dele. Não foi o vento já estava lá. Foi o que estava dentro dele, o que deixou tomar conta dele. Amém? Por favor. Nós estamos aqui há quase 2 horas. E eu não vou fazer por fazer, e nem quero que você receba por receber. Porque tem uma diferença muito grande. Eu tenho falado muito sobre isso, tem muitas pessoas que fazem por fazer, nunca fazem com um objetivo na vida. A razão pela qual muitas pessoas não estão muito à frente é porque muitos fazem por fazer. A mentalidade não é uma mentalidade vitoriosa, a mentalidade não é uma mentalidade com propósito. Não vou fazer as coisas por fazer. Eu vou fazer porque eu quero resultado. Inclusive, uma das coisas que nós ensinamos que fé de acreditar somente em Deus nunca mudou e nunca vai mudar a vida de ninguém. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Fé sem obras é morta e obra sem fé é só ativismo. Fé sem obras é morta e obra sem fé é ativismo. Mais nada, não obtém resultado. Nós somos conduzidos, direcionados pela palavra. Quando fazemos uma oração, nós fazemos uma oração com propósito. E se Deus nos traz uma mensagem como essa, uma palavra como esta, é para realmente te libertar. Porque pessoas inseguras, se você tem medo do seu casamento chegar ao fim, você vai ser uma pessoa insegura e o seu casamento vai estar no fio da navalha. Sabe por quê? Porque não há segurança, sempre há cobranças, sempre há um policiamento, uma vigilância, um estresse, sempre há um desgaste. Por quê? Porque o medo está sempre ali presente, a insegurança está sempre ali presente.
Se você tem medo da sua vida econômica, de não crescer, de não vencer, ou de dar passo, você não sai do lugar. Então nós precisamos identificar e combater. Não aceito esse medo. O medo não vai me vencer. Eu não vou sofrer por antecipação. Eu não vou sofrer por coisas que possivelmente nunca vai acontecer. Aliás, que pela minha fé nunca vai acontecer. Não é possivelmente, pela minha fé nunca vai acontecer. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero que você fale. Primeiro, você identifique algum medo que você tenha. Medo de não vencer, medo de não crescer, medo de não honrar os compromissos, medo de morrer, medo dos filhos não vencerem, medo do casamento chegar ao fim, medo da morte, medo da vida. Medo do quê? Medo. A primeira decisão que você vai tomar é que você não aceita esse espírito dentro de você. Você não aceita esse sentimento dentro de você. Você não aceita. Eu não aceito esse sentimento no meu coração. Eu não aceito esse sentimento. Eu estou seguro em Deus. Você vai dizer isso. Eu estou seguro em Deus. A minha vida está segura em Deus. O meu futuro está seguro em Deus. O meu casamento está seguro em Deus. A minha vida financeira está segura em Deus. E eu não aceito esse espírito na minha vida. Eu não aceito. Eu quero que você fale essas palavras e você vai dizer também tudo que nunca vai acontecer na sua vida. Diga aí, tudo que nunca vai acontecer. Se um dia houver esse temor, você vai dizer, isso nunca vai acontecer na minha vida. Eu não tenho medo porque eu estou seguro em Deus. A minha vida está segura em Deus. O meu casamento está seguro em Deus. A minha família está segura em Deus. Eu estou seguro em Deus. O meu futuro está seguro em Deus. Em nome do Senhor Jesus, fala com fé e diga, eu não aceito o medo de não vencer, o medo de perder, o medo da morte, o medo de não pagar as contas, o medo de não honrar os compromissos. Eu não tenho medo, eu não aceito o espírito do medo, eu não aceito o espírito da dúvida, eu não aceito o espírito da incredulidade, eu não aceito, em nome do Senhor Jesus. Fala com medo, fala aí, fala com esse espírito, fala com esse sentimento e diga, eu não te aceito mais, eu não aceito mais o medo, eu não aceito mais a dúvida. Pessoal, por favor, para aí só um pouquinho. Me desculpa, por favor. Não é isso. Você acha que a gente, só por falar, sair pela boca? Eu vejo que alguns, é como se não tivesse nem palavras para falar. Outros, estão falando por falar. Vida você só tem essa. Só essa. A Bíblia te ensina, tudo que você fizer, faça com todas as suas forças. Você já viu alguma coisa que você não coloca todas as suas forças, você ser bem sucedido nisso? Não é. E nem na fé. E nem na oração. Oração é poder. Oração, ela sai de dentro. Você libera poder. O quanto realmente você entende, você não rejeita. Eu tenho algumas experiências importantes e eu falo sobre isso. Tem coisas na minha vida que num momento de oração, que eu usei a palavra mas sabe, saindo de dentro, com aquela fúria do Espírito Santo, como entrou em Saul e causou aquela fúria dentro dele, e ele não se conformou com o que não podia se conformar, e quando ele com aquela fúria reagiu, aquilo que era para ser uma grande humilhação, foi mudado em poucas horas. Já houve situações que, com aquela indignação, eu disse, nunca mais eu vou passar por isso. Nunca mais vai acontecer isso na minha vida. Nunca mais eu vou passar pela mesma situação. E nunca mais passei. Nunca mais vivi. Por quê? Porque saiu de dentro com poder. Não basta falar. Sai de dentro, com poder, senão nem você está acreditando no que está falando. Nem você crê. São palavras ao vento. O mundo espiritual exige autoridade. Quando você fala com o Espírito, você fala com autoridade. Quando você fala com um problema, você fala com autoridade. Você fala com poder. E Deus está te dando uma direção.
Às vezes, a primeira coisa que a gente recebe dentro da igreja é direção. Como a primeira coisa que cada um desses homens receberam foi direção. E a palavra não tenha medo é uma direção. É uma direção. A palavra esforça-te e seja animado é uma direção. Só começou com direção. Olha, eu serei com você, mas esforça-te e seja animado. É uma direção. Se ele não se esforça e não é animado, Deus não pode fazer a parte dele. Amém? Então, certifique-se. Não faça por fazer. E não seja tímido. Eu li, Deus não deu espírito de timidez. Não seja tímido. Às vezes, sabe o que eu acho engraçado? Precisa abrir a boca e gritar no trânsito e xingar, briga, né? Precisar o pau torar em casa, a gente abre a boca e fala alto. Chega numa oração, a gente faz assim. Não. É o mundo espiritual. A Bíblia fala que nós estamos numa guerra. A Bíblia diz que nós estamos numa guerra. A sua luta não é contra a carne ou o sangue. A sua luta é uma luta espiritual. Então você precisa travar a sua guerra, e a arma nessa guerra é espiritual, é oração. Uma delas é a oração. Então, não faça por fazer, faça com autoridade, faça com poder. Eu não aceito, eu nunca mais vou passar por essa situação, eu nunca mais vou viver o que eu estou vivendo, eu não vou passar por situações que muitas vezes têm passado na minha cabeça, tem vindo medo dentro de mim, uma insegurança dentro de mim. Eu não vou passar pelos problemas que eu já passei, eu não vou passar pelas situações que eu passei no passado, eu nunca mais vou passar. Agora a minha vida é outra, eu estou seguro em Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito o medo, eu não aceito a dúvida dentro de mim, eu não aceito essa insegurança dentro de mim, eu não aceito, em nome de Jesus. Amém? Então feche os olhos, esqueça quem está do seu lado e faça a sua oração agora. Rejeite isso, repreenda isso. Eu não aceito esse medo, eu não aceito a dúvida, eu não aceito, em nome de Jesus. Se Deus não me deu o espírito do medo, eu não vou carregar dentro de mim esse espírito, eu não vou carregar dentro de mim essa sensação, eu não vou carregar, em nome do Senhor Jesus. Ó Santo e poderoso Deus, Senhor, nós oramos agora com toda a nossa fé, nós oramos agora com toda a autoridade. Ó meu Deus, vai passando o teu sangue sobre a vida de cada homem, cada mulher que se encontra na igreja. Passa no teu sangue agora, Senhor. Passa no teu sangue do alto da cabeça, planta nos pés. Passa no teu sangue, Senhor, sobre o sistema nervoso, sistema emocional. Passa no teu sangue, meu Pai, sobre o corpo. Passa no teu sangue. Se o medo tem causado estresse, se o medo tem causado mal-estar, tem adoecido essa pessoa, eu repreendo agora. Nós oramos agora com toda a nossa fé, nós oramos agora com toda a autoridade, em nome do Senhor Jesus, que esse espírito do medo, da tristeza, da angústia, em nome do Senhor Jesus, a insegurança não vai mais fazer parte da vida dela, não vai mais acompanhar a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, todo mal, todo sentimento, toda preocupação, toda enfermidade causada pelo medo, em nome do Senhor Jesus, que seja arrancada do corpo dela, que seja arrancada, em nome do Senhor Jesus. Tem coisas, diga tudo que você não vai passar, diga tudo que você não vai viver, diga em nome do Senhor Jesus, diga: eu estou seguro em Deus, eu estou seguro em Deus, a minha vida, a minha família, o meu casamento está seguro em Deus, o meu financeiro está seguro em Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu vou honrar todos os meus compromissos, eu vou honrar, em nome de Jesus, eu vou crescer. Os planos que Deus tem para mim são planos de bem, planos abençoados, de um futuro abençoado, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, ouça a oração dela, Senhor, ouça a oração dela, ouça a oração, em nome de Jesus. Eu determino, em nome de Jesus, que todo mal, todo sentimento, toda preocupação, toda ansiedade, em nome de Jesus. Quero fazer uma coisa com você. Coloca a mão na sua cabeça e diga assim comigo, com toda a tua fé. Diga: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Diga: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. Diga: o sangue de Jesus tem poder sobre o meu sistema nervoso, emocional. Diga: o sangue de Jesus tem poder sobre o meu corpo. Diga: eu não aceito o medo, o espírito do medo. Diga: eu não aceito a dúvida. Diga: eu não aceito a ansiedade, preocupações. Diga: eu não aceito nenhum reflexo
do medo. E isso eu estou falando, talvez você já tenha um estresse, você talvez já tenha uma gastrite nervosa, talvez você já tenha uma úlcera nervosa, algo nesse sentido. Diga em nome do Senhor Jesus. Diga: eu repreendo da minha vida agora todo mal, todo medo, toda dúvida e todas sequelas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tira a mão da sua cabeça e diga: em nome de Jesus, tira a mão e diga. Volta a mão na cabeça. Agora, toma posse do espírito da coragem. Diga: eu tomo posse do espírito da coragem, o espírito da ousadia, o espírito da fé. Diga em nome de Jesus: eu não vou passar por aquilo que o diabo tem colocado medo. Eu não vou viver o que eu vivi no passado. É coisas novas, é um futuro abençoado que Deus tem para mim. É um futuro de honra, é um futuro glorioso, é um futuro extraordinário, é um futuro abençoado. Diga isso: Deus tem um futuro abençoado para mim, Deus tem um futuro glorioso para mim, Deus tem um futuro extraordinário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega o teu propósito agora. Você que tem um propósito, levanta o teu propósito. E agora, com seus olhos fechados, você vai dizer: se alguém não tem um propósito e quer, vou pedir os obreiros para passar. Você pede um obreiro. Diga, faça com esse propósito nas suas mãos. Diga que é tempo de restauração na tua vida. É tempo de viver coisas novas. É tempo de vitória, é tempo de avanço, é tempo de progresso, é tempo de crescimento, é tempo de prosperidade, é tempo de paz, de alegria, de avanço. É tempo, em nome do Senhor Jesus, ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com ela, Senhor. É tempo de vitórias, é tempo de avanço, é tempo de progresso, é tempo de crescimento. É tempo, meu Pai, de viver coisas novas. É tempo de restauração, é tempo de restituição. Não é tempo de perder, não. É tempo de restauração, é tempo de restituição. Restaura, Senhor, restitui, levanta. Visita a casa, o trabalho. Visita, meu Pai, a família. Visita o local de trabalho dela. Visita, meu Pai, que a tua unção seja derramada. A unção de restauração, de restituição, ó meu Deus, de renovo, seja derramado sobre a vida de cada um. É tempo de vitória, é tempo de restauração, é tempo de restituições, em nome do Senhor Jesus. Dê as mãos a quem está do seu lado. Com seus olhos fechados. Ó meu santo e poderoso Deus, Senhor, que esse dia seja realmente dia de restauração, dia de renovo, dia de libertação. Chega, Senhor, chega de medo, chega de inseguranças, chega de temores, chega de dúvidas. Arranca de uma vez por todas, Senhor. É uma decisão que ela toma dentro dela, que ela não vai carregar mais esse medo, que ela não vai carregar mais a insegurança, o medo de não vencer, o medo de perder, o medo de não crescer, o medo de não dar certo, o medo. Ela não vai carregar mais a dúvida dentro dela, Senhor. Ela não vai mais. Eu peço, meu Deus, faça uma grande faxina, uma faxina da cabeça aos pés. Ó meu Deus, levanta o teu povo com força, levanta o teu povo no espírito, levanta, meu Pai. É tempo de restauração, é tempo de restituição, é tempo de viver coisas novas, é tempo de vitórias, é tempo de crescimento, é tempo de progresso, é tempo de honra, é tempo, Senhor. Eu determino que a unção de restauração, de restituição, passe de mão em mão e que todos sejam abençoados, que a vida de cada um que aqui está, meu Pai, seja restaurada, que eles sejam restituídos, que eles sejam grandemente, poderosamente abençoados em nome do Senhor Jesus. É o que eu determino, é o que eu profetizo, é o que eu ligo aqui na terra para que seja ligado nos céus. Diga: nós concordamos com esta oração. Diga: ligamos aqui na terra para que seja ligado nos céus. Diga: é tempo de restauração. Diga: eu não tenho o espírito do medo. Diga: eu não aceito a dúvida. Diga: eu não aceito a insegurança. Eu tomo posse do espírito da fé, da coragem, do bom ânimo, da força. Eu tomo posse do espírito de vitória. Diga: eu sei os planos que Deus tem para mim. São planos de bem e não de mal, para me dar um futuro abençoado, em nome do Senhor Jesus. Diga aí: eu tomo posse, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Bem forte para Jesus.